para esta tarde. Capítulo 11 de Romanos, verso de número 33. Os que encontraram, confirmem com amém. Diz assim o texto: ó profundidade das riquezas, tanto do saber como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tome seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, quando Paulo se dispõe a escrever a igreja que estava em Roma, ele escreve por alguns motivos muito específicos. Ao escrever a igreja em Roma, Paulo deixa muito claro, evidente, que o seu desejo não era simplesmente pregar a esta igreja por cartas, mas também estar presencialmente com eles. Paulo deixa muito claro no início do seu capítulo, no início desta carta, desta epístola aos Romanos, que ele tinha um grande desejo de estar presencialmente com esta igreja, para que ele pudesse continuar, dar continuidade ao ensino que essa igreja, que os crentes em Roma já haviam tido. A igreja de Roma não foi fundada por Paulo, muito pelo contrário. A história diz que foram os discípulos de João Batista que fundaram esta igreja. Porém, Paulo, sendo um ícone no evangelho neste primeiro século, se sentiu motivado a acompanhar de perto o desenvolvimento dessa igreja. Porém, por algumas vezes e por inúmeros motivos, Paulo foi impedido, tanto por Deus quanto pelas circunstâncias, de estar presencialmente com esta igreja. Haja vista que Roma, aqui, é o centro da civilização antiga. A cultura romana domina todo o Oriente em que Paulo está vivendo. A cultura, tanto civil quanto idiomática, domina toda aquela região. Para Paulo e para o Evangelho seria interessante, importante, que o Evangelho também alcançasse este grande centro. Paulo acha interessante. O Evangelho já tinha alcançado Jerusalém através dos apóstolos. O Evangelho já tinha alcançado Samaria através de alguns deles. O Evangelho já tinha alcançado a Ásia Menor e a Grécia através de Paulo. O próximo passo natural seria Roma, o governo que domina todo aquele Oriente, toda aquela região. E Paulo vai dizer que de maneira nenhuma ele estava com medo ou envergonhado. No capítulo por número 1, no verso 16, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. O que Paulo está dizendo é: eu não cheguei aí ainda, não é por causa do meu medo de que o Evangelho seja pequeno demais para fazer algo no meio de vós. Para mim não é um desafio pregar para vocês, é um desejo. E eu não me envergonho do Evangelho de maneira nenhuma, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. E a expressão grego que ele usa aqui é para todo aquele que não é judeu. O que Paulo está dizendo é: gente, eu não fui aí ainda, não porque eu estou receoso, não porque eu estou com medo, não porque pregar para vocês é um desafio que me amedronta. Acerca deste Evangelho, eu não me envergonho. Eu preguei em Jerusalém,
eu preguei na Ásia Menor, eu preguei aos gregos, eu subi aonde Aristóteles e Sócrates subiram para pregar. Não tenho medo deste evangelho, porque eu sei que este evangelho é o poder de Deus. Perceba, Paulo não diz este evangelho tem poder. Bart vai dizer que Paulo ressalta o poder que o evangelho é. O evangelho não só tem poder, o evangelho é o poder de Deus. Porque o evangelho é o poder de Deus? Porque quando Paulo está usando a expressão poder, ele não usa a expressão grega energia, que é aquilo que é causado. Não. Ele usa dunamis, que é o poder que causa uma explosão. Ele não está dizendo que o evangelho é um resultado. Não, ele está dizendo que o evangelho é o que resulta. O evangelho não é algo que é causado. O evangelho é o que causa. Paulo está dizendo, independente do sistema muito bem montado que Roma conseguiu exercer no mundo, o evangelho é poder. Aleluia. Não importa o desafio que Roma se tornou para aqueles que querem pregar o evangelho. Para mim, Roma não é um desafio, porque Roma está em poder. Roma recebeu poder. Roma conquistou poder. O evangelho é o poder de Deus. Aleluia. Independente do que Roma construiu ao seu redor, para mim, Roma não é um desafio, porque eu sei que mais poderoso do que o Império Romano é o poder de Deus manifestado no evangelho. Já que tu levantou a mão, eu quero profetizar algo sobre a tua vida. O poder do evangelho vai alcançar, seja qual for a Roma que tu tem enfrentado. William, é porque tu não conhece como é minha rua. Se prepare, o poder do evangelho vai invadir a sua rua. William, é porque tu não sabe como é meu esposo. Eu nem preciso saber. Eu sei que o evangelho é poderoso. O evangelho é o poder de Deus. E eu vou profetizar: o poder do evangelho vai alcançar a tua casa. O poder do evangelho vai alcançar a tua família. O poder do evangelho vai alcançar. Vai alcançar. Não importa o desafio que seja. Eita. Remante, remaia, súria. Não importa o desafio, não importa o sistema. O mesmo evangelho que alcançou Paulo, o mesmo evangelho. Eita. Ele está dizendo: não me envergonhe, esse evangelho me alcançou. Eu sei o que esse evangelho fez em mim. Esse evangelho não é causado, ele é a causa. Ele é o poder de Deus. O poder de Deus para salvar é através deste evangelho. Onde esse evangelho chega, a salvação também chega. Onde esse evangelho chega, o cenário é mudado. Mas Paulo, Roma tem exército, esse evangelho é mais poderoso. Paulo, Roma tem catedrais, esse evangelho é mais poderoso. Paulo, Roma levantou uma milícia contra ti, esse evangelho é poderoso. Não importa. O evangelho que Paulo está pregando aos romanos é um evangelho que é poderoso para salvar. Ele diz: não me envergonhe do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. A expressão salvação que Paulo usa aqui é soteria. E soteria é tanto o poder de Deus em nos resgatar do pecado, quanto nos colocar no caminho do céu. O que Paulo está dizendo é: através do evangelho, nós ouvimos falar, nós recebemos a informação que fomos salvos. Diga comigo: fomos salvos. É isso que o evangelho faz. Ele anuncia o poder de Deus de nos salvar. E através de quê? Através de quem? Como Deus nos salvou? Através da cruz. Através da cruz, não somos mais escravos. Não estamos mais debaixo do peso da escravidão que o pecado nos colocou. Ou seja, o que o evangelho faz? O evangelho anuncia a nossa liberdade. Agora,
Através da cruz de Cristo, ou melhor, a cruz de Cristo é poderosa. A obra salvífica de Jesus é poderosa para salvar a todos. Jesus, através da sua obra, fez algo que é suficiente para salvar a todos, seja aqueles que vieram antes dele, seja aqueles que estavam vivos enquanto ele estava na terra, seja nós que viemos posteriormente. A obra de Cristo é suficiente para salvar todos, porém, nem todos serão salvos. Sabemos disso. O Evangelho anuncia que a cruz de Cristo pode salvar a todos, porém nem todos serão salvos, porque há uma regra. Paulo vai terminar o verso 16 do capítulo 1 dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é o Evangelho. João capítulo 3 verso 16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Marcos 16, versículo 15, Jesus disse aos discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê, condenado. Esse é o Evangelho. O que o Evangelho faz? O Evangelho anuncia: somos livres, é salvo quem crê nesse Evangelho. E por que é necessário pregar o Evangelho? Simples, porque muitos são livres, mas não sabem que são livres. Olha o que a Bíblia diz: como eles crerão se não há quem pregue? Ou seja, há necessidade de pregar o Evangelho para que todos aqueles que ouvirem tenham a oportunidade de crer. Porque se eles não ouvirem, não crerão. Se não crerem, não serão salvos por este Evangelho. Agora olhe para cá. Por que a necessidade do Evangelho? O porquê que Cristo nos ordenou a pregar o Evangelho? É porque que Paulo prega o Evangelho? Porque a igreja prega o Evangelho? Porque sem o Evangelho seríamos livres com vida de escravo. Seríamos salvos, mas sem saber que somos salvos. Eu uso uma história simples para que eu possa exemplificar isto aqui. Há alguns anos, por volta de 1865, foi assinado a lei que determinou que todos os escravos dos Estados Unidos seriam livres. Neste dia, neste ano, todos os escravos estavam livres nos Estados Unidos. Porém, anos depois, do outro lado do país, ainda havia escravos, ainda havia pessoas escravizadas. E a questão é: se já há uma lei que determinou que eles são livres, se já foi assinado o que dá liberdade a eles, por que permaneceram escravos? Simples, a lei foi assinada de um lado do país. 1865, irmão, não tem internet, não tem WhatsApp, não tem Instagram. A notícia ainda não tinha chegado a esses que ainda estavam como escravos. A notícia da liberdade ainda não tinha alcançado o coração deles. Eles eram livres, mas viviam como escravos. Este é o problema do mundo. É porque a cruz já os libertou, a cruz já os salvou, mas eles ainda vivem como escravos, cegos pelo seu entendimento. O diabo os cegou, o Evangelho ainda não entrou em sua mente. É o que Paulo está dizendo. Eu não me envergonho, porque eu sei que a partir do momento que o Evangelho alcançar eles, a mente vai ser descauterizada. Aleluia. Hoje eles vivem como escravos, hoje eles estão aprisionados, mas aí vem a notícia de liberdade que os alcançará. Eu não sei, querido, eu quero transformar isso aqui numa linha profética. Eu não sei qual é o escravo que ainda está preso dentro da tua casa, na tua família, na tua rua, no teu trabalho, mas há poder neste Evangelho, e não há corrente, não há prisão, não há guilhão que possa prender
quem o Evangelho libertou. Agora, qual é a necessidade de pregar o Evangelho? É que eles precisam saber. Há um mundo que precisa ser alcançado por essa palavra. Há uma humanidade que precisa entender o que está acontecendo, ou melhor, o que já aconteceu. E Paulo se dedica a explicar, irmão, o que esse Evangelho causou. Ao longo da carta, eu vou resumir para que a gente ganhe tempo. Ao longo da carta, Paulo começa a explicar: irmãos, este Evangelho nos libertou do pecado. Este Evangelho tirou a condenação que havia sobre nós. Este Evangelho nos justificou diante de Deus. Este Evangelho nos alcançou. Porém tem um detalhe acerca do Evangelho que a gente não pode esquecer. Qual? Paulo termina a frase do verso 16 dizendo: Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego. Primeiro do judeu, depois do grego. O que Paulo está falando? Ele está falando mais ou menos o que Jesus disse para a mulher samaritana. A mulher samaritana, quando percebeu que Jesus era um profeta, ela olhou para ele e disse assim: olha, Jesus, tem um negócio, uma dúvida que está me tirando a paciência. Nossos pais dizem que nós temos que adorar a Deus no monte. Aqui no monte, onde os nossos pais adoraram. Já os judeus dizem que a adoração tem que ser lá no templo em Jerusalém. Quem está certo? Jesus olha para ele e fala assim: olha, a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus, mas vai chegar um tempo, e agora é, que os verdadeiros adoradores não vão depender nem de monte nem de templo. Eles adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Pai é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Porque tais o Pai procura. O que ela está querendo saber? Eu dependo de que ambiente para adorar? Eu preciso de qual ambiente? Qual é a liturgia que eu devo seguir? A liturgia do Espírito. Em espírito e em verdade. Não depende de ambiente. Não depende de monte nem de templo. Depende do Espírito e de verdade. Porém tem um detalhe: a salvação vem dos judeus. Como assim a salvação vem dos judeus? Quem é a salvação? Quem é a misericórdia de Deus? Quem é a manifestação da graça? Jesus. E Jesus vem de quem? De que povo? Dos judeus. A Bíblia vai dizer que Deus anuncia a salvação a Abraão. E como que Deus anuncia a salvação a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, através de ti. Lá no Éden, lembra quando o homem caiu, quando o homem pecou? Deus anunciou: a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Deus escolhe um povo, Deus escolhe uma família, Deus escolhe uma genealogia. Desta genealogia vem Abraão, vem Davi, vem os reis, vem José, vem Maria, vem Jesus. Através dos judeus, Deus manifestou a sua salvação. Porém a Bíblia diz: ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Jesus disse: ó Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo da minha asa, como uma galinha junta seus filhotes, mas vocês matam o profeta, vocês aprisionam quem é enviado, e por conta disso o reino será tirado de vocês e será entregue a outro povo. E glória a Deus por isso. Por quê? Porque nós não tínhamos direito à salvação, porque a salvação era deles, era direito deles, era para eles, mas pela graça que nos alcançou, nós fomos enxertados neste plano, nós fomos encaixados nesta salvação. A salvação veio deles, a salvação era para eles, mas pela graça fomos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Valorize a oportunidade que você tem, irmão.
Por quê? Porque Deus resolveu te encaixar no plano dele. Deus olhou para você e falou: não tem direito, não merece, nem era para estar lá. Mas como eles rejeitaram, nós pegamos a oportunidade. Lembra o que a mulher Ciro-fenícia disse para Jesus? Ela está clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E está Jesus caminhando, andando, ignorando. Os discípulos dizendo: Jesus, despede essa mulher que já está irritando. Ela vem gritando atrás da gente. Atende ela logo. Aleluia. Jesus olha para ela. Jesus diz para os discípulos, apontando para ela: não é lícito, não faz sentido tirar o pão da mesa dos filhos e deitar para os cachorrinhos. O que Jesus está dizendo? Ela não é judia, ela não merece, ela não tem direito. Ela está clamando, mas nem merecia ser alcançada. Mas aquela mulher tem tanta ousadia, e a ousadia que eu também tenho. Ela grita: até o cachorrinho também pega uma migalha que cai da mesa. Sabe o que ela está dizendo? Eu não mereço, mas eu preciso desse pão também. Eu não mereço, mas se o Senhor deixar cair uma migalha, eu também vou pegar a oportunidade. Enquanto os filhos estavam ignorando o pão, nós estávamos na mesa dizendo: deixa cair. Se cair uma migalha, eu não preciso do pão inteiro, mas se cair uma migalha, eu sei que a minha história muda. Ai, ai, ai. O pão vivo que desceu do céu resolveu se apresentar para você. E se eu fosse você, agarrava a oportunidade, porque eu não tinha direito, mas a graça me alcançou. A graça me alcançou. A graça me alcançou. Valorize a oportunidade, irmão. Porque ele resolveu deixar uma migalha cair da mesa. Agora, este é o poder de Deus para a salvação. Esse é o plano de Deus. E no capítulo 11, Paulo, além de falar acerca da salvação para nós, os gentios, aqueles que não são judeus, ele também fala para os judeus. E ele vai dizer o seguinte: gente, não sejam ignorantes acerca disso. A salvação veio para eles. Eles também serão salvos no fim. Porque Deus resolveu fazer um negócio. Capítulo 11, verso 32. Ele resolveu prender todos debaixo da desobediência, para que ele possa manifestar a sua misericórdia. William, não entendi. Que versículo é esse? Eu te explico. O que Paulo está dizendo é: seja judeu, seja gentil, seja direito ao pão ou recebendo a migalha, seja nascido do povo de Deus, seja enxertado nele, todos nós estávamos debaixo da mesma desobediência. Que é isso, filha? Olha como essa é uma verdade. Todos nós estávamos debaixo da mesma lei. Que lei é essa? Lembra no Éden? Deus olhou para Adão e diz: não come, porque se comer, morre. Deus determinou uma lei. A lei determina o que é desobediência. A Bíblia vai dizer que sem lei não tem pecado. Como assim? Chega para uma criança, não avise para ela que não é para pôr o dedo na tomada. Se ela colocar o dedo, ela está errada? Não, você não avisou. Eu só posso cobrar depois de avisar. Agora, se eu digo não toca e ela tocar, desobedeceu. Ou seja, a lei aponta o que é desobediência. O homem quebra a lei de Deus, perde o direito a estar diante de Deus, é afastado, separado. Isaías 59:2: vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Paulo diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Quando o homem peca, ele é expulso do jardim, não tem mais direito a estar com Deus face a face, não tem mais a intimidade que tinha. E o que Deus quer fazer? Trazer o homem de volta. E como Deus faz isso? Através da lei. Êxodo capítulo 19 e 20. Deus chama Moisés para o monte e diz: Moisés, eu tenho uma lei para o povo. Vai começar com 10 mandamentos, mas a lei total tinha 613. Metade, 365 aproximadamente, do que não fazer. O restante, do que fazer. É o seguinte:
Eu vou dar uma lei para vocês. Façam isso, não façam isso. Façam isso, não façam isso. Se fizer isso, é apedrejado. Se fizer isso, é expulso. Se fizer isso, essa é a consequência. Adivinha? Ninguém conseguiu cumprir a lei. Todos pecaram. Ninguém conseguiu cumprir a lei. Todos estavam fadados à morte. William, por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Agora, como que Deus cria uma lei que ninguém consegue cumprir? Como que Deus cria uma lei que ninguém conseguiu cumprir? Simples, Deus não fez a lei para ninguém obedecer. Verso 32 está escrito: Deus prendeu todos debaixo da desobediência, para poder manifestar a sua misericórdia. Eu vou explicar para que você não saia daqui com a mente confusa. Como assim Deus nos prendeu debaixo da desobediência? Deus tinha um plano, irmão. Deus tinha um plano. Gênesis 3,15, quando o homem pecou, Deus anunciou o plano dele. Qual? A semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Efésios capítulo 1 vai dizer que Cristo foi eleito, escolhido, antes da fundação do mundo. Pedro vai dizer na sua primeira carta que ele é o Cordeiro desde a fundação do mundo. O pecado do homem não pegou Deus de surpresa. Deus tinha um plano. Deus já sabia e por isso escolheu Cristo. Agora, olha isso aqui. Se o homem cumpre a lei, ele entra num sentido que a Bíblia vai dizer que todo aquele que cumpre a lei tem o direito de viver por ela. Quem cumpre a lei ganha direito de vida. Agora, o homem não consegue cumprir, sentenciado à morte. Se algum homem na terra cumpre a lei, ele ganha o direito de vida, mas pelas próprias ações. Muito fácil, irmão. Porque pela minha própria ação eu quebrei a lei de Deus, fui afastado dele. Agora, pelas minhas próprias ações, eu volto para Deus. Isso é mérito. E a minha pergunta é: quem aqui foi salvo pelo mérito? Não tem sentido. Então o que Deus faz? Ele cria uma lei para mostrar para a humanidade: sozinho vocês não conseguem. Sozinhos vocês não vão conseguir voltar. Então o que ele faz? Ele envia Jesus. E Jesus já chega dizendo: eu não vim acabar com a lei, eu vim cumprir ela. Eu não vim apagar a lei, eu vim cumprir ela por causa de vocês. E eu não vim para quem está curado não, tá? Porque são não precisa de médico. É por isso que Israel rejeita, porque Israel cumpriu metade, parcialidade. E obediência parcial ainda é desobediência. Então eles estão olhando dizendo assim: a gente cumpre a lei, não precisa de Messias. A gente cumpre a lei, não precisa de misericórdia. Mas ninguém conseguiu cumprir ela toda. Então o que Jesus faz? Jesus cumpre toda a lei. Aleluia. Ele faz o que eu nunca conseguiria fazer. Ele cumpre o que eu nunca conseguiria cumprir. Ele chega num nível de santidade que eu nunca conseguiria chegar, porque sozinho não dá, irmão. Ele disse: sem mim nada podereis fazer. Sem Deus, sem a misericórdia dele, ninguém teria direito de chegar aqui. E esta é a raiva do diabo. É porque eu pequei, eu errei, eu falhei, mas pela santidade dele eu ganhei o direito de vida. Agora vamos lá? É conferência bíblica, irmão. Então vim falar de Bíblia. Segura aí. Jesus cumpriu toda a lei. Quem cumpre toda a lei tem direito de vida. Aquele que cumprisse a lei poderia viver por ela. A pergunta é: por que Jesus morreu então? Jesus tinha que morrer? Claro que não, irmão. Jesus foi sentenciado à morte? Claro que não. Morte é salário. O salário do pecado. Que pecado que Jesus tinha se ele cumpriu toda a lei? Por que Jesus morre? Quem disse que Jesus morreu? Ele olhou e disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Porque quando ele faz isso, ele cria outra lei.
Qual? Se a lei dizia que aquele que quebrasse ela deveria morrer e aquele que vivesse por ela deveria ganhar o direito de vida, Jesus tinha direito de vida. Para cumprir toda a lei, era para Jesus continuar vivo. Mas Jesus brinca com a cara da morte, irmão. Porque quando os soldados vão quebrar a perna dele para matá-lo, ele já tinha se entregado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Agora, o santo morreu. E os pecadores? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que eu creio que ele não precisava morrer, mas por me amar, ele se entregou à morte, para que eu tivesse o direito de vida. E ele é tão poderoso, que passa 3 dias, a morte não consegue segurá-lo, e ele ressuscita. E hoje eu posso dizer: onde está a morte, a tua vitória? Onde está, inferno, teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus brinca com a cara da morte, irmão. A morte não tinha o direito de matá-lo. Ele se entrega, e por ele se entregar, ele diz: quero ficar morto, mas não. Tem um versículo da Bíblia que me chama muita atenção, irmão, que eu amo isso aqui. A Bíblia diz que após ressuscitar, ele toma a chave da morte. Ele toma, diga comigo, toma. A expressão tomar aqui é tirar com autoridade, tirar com força. A morte tinha uma chave, irmão. Ela abria a porta e fechava. Ela determinava o tempo de vida. Quanto mais pecado, menos o homem vivia, porque ela tinha a chave. Até que Jesus ressuscita, vence a morte e diz: agora quem manda não é você, me dá a chave. Sabe o que eu vim dizer? A morte não tem autoridade sobre a tua casa. Quem manda na tua família não são os demônios. Não é Zé Pilintra que manda na vida do teu esposo. Não é Pombagira que manda na vida da tua esposa. Uramacandarábia. Não tem tranca-rua, não tem espírito maligno, não tem potestade nem principado. Por quê? Porque ele tomou a chave da morte. A autoridade está na mão dele. Ele é o Todo-Poderoso. Ele disse: todo poder foi me dado no céu, na terra e debaixo da terra. Não tem inimigo, não tem hoste, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. William, o que é isso? Isso é o evangelho. Isso é o evangelho que tem poder, que é o poder. E Paulo está falando desse evangelho perfeitamente arquitetado, perfeitamente planejado. Aí ele chega no verso que nós lemos, depois de 11 capítulos falando do plano de salvação. Paulo se aprofunda tanto neste assunto, ele para e diz: ó profundidade das riquezas. Irmão, Paulo está entre as 3 pessoas mais inteligentes da Bíblia. Paulo está entre as 3 mentes mais brilhantes de toda a Bíblia, juntamente com Salomão e Daniel. Salomão é o homem mais sábio que já pisou nessa terra. Mas essa sabedoria, é claro que Salomão já era inteligente, mas só que essa sabedoria ele recebe após o encontro com Deus. Lembra? Ele sacrifica 1000 animais, chega de noite, Deus olha para ele e fala: me pede o que você quer, que eu vou te dar. Aí ele pede o quê? Sabedoria. E Deus o torna o homem mais sábio da terra. Daniel também era uma das mentes mais brilhantes. A Bíblia vai dizer que quando ele rejeita o manjar do rei, assim que ele chega na Babilônia, Deus abre o seu entendimento, e ele aprende toda a ciência caldeia dos babilônios. Mesmo sem ser formado na faculdade da Babilônia, ele pega assim, ó. Mas isso após uma capacitação a mais de Deus. Paulo não. Paulo já era brilhante antes.
Aos Gálatas ele diz que ele era fariseu, e não fariseu no sentido pejorativo da palavra, hipócrita, não. Fariseu era uma formação acadêmica. Paulo havia estudado desde criança. Aos Filipenses ele diz: no judaísmo eu excedia todos da minha idade. Ou seja, na minha escola, na minha faculdade, na minha idade eu já era mais inteligente do que todo mundo. Paulo era um fenômeno. Paulo era inteligentíssimo, aprendeu aos pés de Gamaliel, o maior professor de filosofia e teologia da época. Paulo era um monstro. Além disso, ele passa 14 anos dentro de uma tenda, ouvindo do próprio Deus. Paulo não era qualquer um não, irmão. Paulo era um Einstein da vida. Paulo era um Steve Jobs. Paulo era cuca, crânio. Mas só que ele chega num ponto da vida dele que ele se aprofundou tanto que ele diz: gente, isso aqui é muito profundo. Paulo se aprofundou tanto que ele se afogou. Ele diz: aqui não dá não, irmão. Porque é impossível você conhecer a Deus e não se apaixonar pela profundidade. Paulo chegou num nível tão alto de conhecimento que ele falou: gente, isso aqui é demais. Ô irmão, que esse sentimento nos inunde hoje, a ponto de dizer: eu posso ter anos de crente, mas é muito profundo. Eu posso ter tantos cursos que for, mas isso aqui ainda é muito profundo. Paulo está chegando num ponto que ele não consegue se conter. A profundidade das riquezas, da sabedoria. E a expressão sabedoria aqui é o conhecimento, é o planejamento. Ele está dizendo assim: está percebendo, gente, como que esse plano é perfeito? Percebeu como Deus arquitetou tudo? E Provérbios vai dizer que a sabedoria já estava com Deus antes da fundação do mundo. E lembra que eu te disse que o cordeiro já era cordeiro antes da fundação do mundo? O que ele está dizendo? Essa sabedoria não é de agora, já estava projetado, ó. E ele diz: e da ciência. E a expressão que ele usa para a ciência aqui é o pleno exercício da inteligência. É tanto o querer quanto o efetuar. Esse plano é tão perfeito em seu planejamento e na sua execução, que Paulo está dizendo: eu acabei de falar para você, gente, tudo que Deus projetou e tudo que Ele projetou para nos salvar, Ele fez exatamente como projetou. O plano dele é perfeito. Aí Paulo para por alguns minutos e diz: quem compreendeu o intento do Senhor? Quem conseguiu alcançar o raciocínio dele? Quem que de certo ponto, de um ponto de partida, saiu e conseguiu acompanhar o pensamento dele? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu para ser recompensado? Nessa genialidade toda aqui, quem conseguiu alcançá-lo, ou quem estava na frente dele para ensinar? Isso é inescrutável. Isso é incompreensível. Isso é insondável. Não dá para dimensionar. Eu só posso resumir de uma forma para vocês: dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Eu termino aqui. Dele, por ele, para ele. Perceba, para entender isso aqui, eu tive que fazer de trás para frente. Para ele. Isso fala do destino de todas as coisas. Todas as coisas caminham para terminar nele. Todas as coisas serão congregadas nele. Efésios capítulo 1, verso 4. O desejo de Deus é tornar a congregar todas as coisas em Cristo. O que Deus quer fazer? Por fim, Ele quer pegar todas as coisas. Não me pergunte quantas coisas são, isso é insondável. Mas Ele quer pegar todas as coisas e trazer de volta para Cristo.
Mas como assim de volta, irmão? Como assim Paulo usa tornar a congregar? Quando que todas as coisas estiveram nele? Em que tempo tudo esteve nele? Em que ponto da história tudo se concentrou nele? No Éden. Tudo estava nele. O homem estava no centro da vontade dele. Porém, perdemos, pecamos, fomos separados. O pecado trouxe a inimizade, a separação. Fomos destituídos da glória de Deus, perdemos a nossa posição diante de Deus. E qual era o esforço do homem? Tornar para ele. Mas eu acabei de falar, sozinho não dava, irmão. Ele prendeu a humanidade debaixo da desobediência, está escrito no verso. A lei impedia, porque não dava para cumprir a lei. E a lei vem de quem? Dele. Mas a lei mostra para mim, sozinho não dá. A lei mostra para mim, a natureza adâmica me impede de voltar para ele. Então quem vem dele? Jesus. Porque ele disse: sem mim vocês não podem fazer nada, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem, não é vai, é ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Porque entre dele e para ele está por ele. Não tem como chegar a ele sem passar por ele. Não tem como alcançar a ele sem passar pela graça dele. Não tem, oh glória, não tem como se reencontrar com ele sem receber esta graça que só vem por ele. Paulo está dizendo, irmão, isso aqui é inescrutável, mas para resumir para vocês, dele veio o único caminho, dele veio a única forma, é dele. Ele é a origem, ele é a origem do plano de salvação. O homem não conseguiria sozinho, o homem não alcançaria nada sozinho. Por isso que é dele. E eu estou perdido nessa profundidade, porque não fui eu que escolhi ele. É ele que me escolheu. Não fui eu que levantei a mão para ele, foi ele que abriu o braço para mim. Não fui eu que caminho, não é eu que caminho em direção a ele. Foi ele que me encontrou no caminho de Damasco e falou: Paulo, Paulo, porque tu me persegue? Eu sou Jesus que tu está perseguindo, mas duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. Não fui eu que escolhi a ele, ele me alcançou, ele me alcançou. Dele é o querer, dele é o efetuar. Lembra o que eu te falei? Ele deixou a migalha cair da mesa, irmão. Eu só estava como cachorrinho esperando. Eu necessito dessa graça, eu preciso dessa misericórdia. Eu preciso todo dia, porque se for por causa de mim, se vier de mim, se for por mim, se for para mim, não dá para voltar para ele. Mas graças a ele, é por causa dele, é graças a ele que olhou para baixo e disse: eu quero você, eu quero você, eu quero você. Você pode levantar as suas mãos por alguns minutos e agradecer por essa graça que veio dele, essa graça que veio por ele, essa graça que me leva para ele, essa graça que é dele, é dele, é dele. Oh graça, foi essa graça que te alcançou, querido. Tu estava afundado na cachaça, mas a graça foi atrás de você. Tu estava afundado nas drogas, mas essa graça foi atrás de você. Tu estava perdido no mundo, mas a graça foi atrás de você.
Graça. Graça. A regra é simples. Para chegar a Ele, para ir para Ele, só tem como ir por Ele. Eu estava conversando com Ezequias ali fora. Eu falei: Ezequias, eu estou relutando para pregar essa mensagem. E como eu disse, foi engraçado que enquanto eu estava relutando, as irmãs cantaram justamente isso. E lá embaixo Ezequias me falou uma coisa que eu achei muito legal. Isso aqui foi o sentido todo que fechou a mensagem. Ele falou: William, Jesus morreu para se tornar ponte. Olha o que ele me falou. Isso aqui tem que dar honra a quem tem honra, né? Isso aqui não é, Deus não me deu, não. Ele aprendeu, ele passou para mim. Quando Jesus disse aos discípulos: eu sou caminho, eu sou verdade, eu sou vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Filipe pergunta para ele: Senhor, mostra-nos o Pai. Por onde o Senhor está indo? Ele diz: eu estou tanto tempo com vocês, vocês ainda não reconheceram o Pai? Quem olha para mim vê o Pai. Agora não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Há muitas moradas. Lá tem muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. E indo preparar lugar para vocês, eu volto e levo vocês comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O que aprendemos é que Jesus foi preparar um lugar para nós. Não é isso que a gente aprendeu? Que Jesus está 2000 anos preparando um lugar para nós. Mas Ele acabou de falar: na casa do meu Pai já tem muitas moradas. Mateus capítulo 26, Jesus olha e diz assim: ó, no último dia vai acontecer um negócio muito legal. Eu vou olhar para vocês e vou dizer assim: ó, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque, como eu disse, Ele escolheu Jesus antes da fundação do mundo. Ele arquitetou o plano antes da fundação do mundo. A igreja que sobe é a igreja que está em Cristo. Não tem duas igrejas. Só sobe quem está em Cristo, irmão. Não tem outra opção. Ele já escolheu. Jesus é o único caminho para a salvação. O reino já está preparado. Então, espera aí. Se o reino está preparado, a morada está pronta, antes da fundação do mundo, o que Jesus foi fazer no céu? É o que Ele falou: eu sou o caminho. O que Jesus foi fazer? Ele foi fazer a ponte. Porque dele já tinha vindo tudo. E tudo já ia para Ele. Mas se Ele não morre, se Ele não ressuscita, a gente não consegue chegar lá. Tinha um abismo. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? O que o rico pediu para Lázaro? Pede a alguém para interceder por mim, para me tirar daqui. Lázaro falou: rapaz, ninguém que está aí consegue chegar aqui, porque tem um abismo, tem uma separação. Não dá para a gente chegar lá. Pela nossa vontade, pelas nossas ações, pela nossa natureza, não dá para chegar lá. É por isso que Ele vem. Porque entre Ele e para Ele, tem por Ele. Lembra o que Ele falou para o ladrão da cruz? Ô Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino? Fique em paz, rapaz. Hoje mesmo estarás comigo. Porque não dá para lá não dá para você entrar sozinho. Tem que ser por mim. Irmão, o que me chama a atenção nessa história, eu termino aqui, é que tinha 2 ladrões na cruz. Tinha 2 ladrões. Percebeu que os 2 estão na cruz? Os 2 estão na cruz. Mas não é a cruz que salvou. Estavam os 2 na cruz. Por que o outro não foi para o céu também, se estava na cruz? É porque ele olhou para Jesus e falou: ó Jesus, se tu é mesmo, se tu é o rei, como está escrito aí na placa, me tira daqui, me arranca daqui e sai também. Ele quer ir para o céu.
Ele quer salvação sem cruz. Não dá. Não tem como. Porque a regra para a salvação é: quer vir após mim? Toma a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Me segue. O que o outro fez? Olhou para o ladrão e falou: rapaz, nem na mesma condenação tu teme a Deus? Nós merecemos estar aqui, ele não. Aí ele olha para Jesus, irmão. E eu gosto disso aqui porque Hebreus capítulo 12 vai dizer o seguinte: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Autor, aquele que idealizou o plano. Consumador, aquele que executou. É o que Paulo está dizendo, gente. Ele projetou e ele executou. Dele é o querer e o efetuar. Ele projetou tudo e ele está exercendo. Aí ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, desprezando a afronta, caminhemos com paciência a carreira que nos está proposta. Ele olhou para Jesus, e aqui está o segredo, irmão. Porque para chegar a Deus, só dá para olhar, olhando para Ele, e diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Eu já entendi que por mim não dá. Eu já entendi que nada que vem de mim vai fazer eu chegar lá. Eu entendi, não é por mim, é dele, por Ele, e para Ele são todas as coisas. Glória a Ele eternamente, amém. Estamos aqui por aquilo que recebemos dele. Estamos indo para o céu por causa dele. E quando chegarmos lá, vamos chegar a ele. Receberemos dele a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo, não pelas minhas obras, mas pela fé nele. Ó profundidade, o negócio impressionante, ó coisa profunda, porque todos os detalhes da história nos levaram a Ele. Tudo pela sua presciência, sabendo de tudo, Ele veio costurando a história. Ele veio moldando a história para que hoje permanecêssemos nele. Não dá para chegar no céu sem ele. Esta conferência é mais uma injeção na tua alma para dizer: não saia de perto dele. Não abandone a presença dele. Porque nós sabemos, não é por causa de nós, não é pelos nossos esforços. O poder de Deus é esse. Eu só preguei o Evangelho. O Evangelho que tem poder de quebrar qualquer sistema. O Evangelho que tem o poder de contrariar qualquer sentença de morte. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, inferno, teu aguilhão? Tá, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isso é para provar que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom dele, presente dele. Você pode fechar os seus olhos por alguns minutos? Começar a pensar: onde você estaria se não fosse Ele? O que aconteceria se não fosse a graça dEle? Valorize essa migalha que caiu da mesa. Valorize essa oportunidade que você recebeu dEle. O plano dele te alcançou. Por causa dele hoje nós somos justificados.
Nós fomos adotados, fomos regenerados, mas isso não vem de nós, é dom dele. E se permanecermos nele, nosso fim não será a perdição eterna, será a eternidade com ele. Assim como ele é, nós o veremos. Hoje nós entendemos em parte, como num espelho. Mas quando isso aqui que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso aqui que é mortal se revestir de imortalidade, então nós entenderemos de forma completa. Eu vim te motivar. Continue, porque esse evangelho é poder de Deus para nos arrancar das garras do pecado e nos introduzir no céu de glória. Este é o evangelho que nos alcançou, o evangelho que nos deu a liberdade e que nos garantiu a nossa vitória sobre a morte. Oh, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa, porque um pouquinho de tempo e aquele que há de vir virá, e ele não tardará. Eu vim dizer: aguenta, receba o poder deste evangelho hoje, porque é este evangelho que nos colocou neste caminho, este evangelho que nos arrancou da inimizade e nos transformou em filhos de Deus. E por ser filhos de Deus, se com ele morremos, com ele também ressuscitaremos e receberemos com ele a herança. Oh, se prepara, ó Israel, para se encontrar com o teu Deus. Está chegando o nosso dia. O dia do Senhor está mais próximo do que o dia que aceitamos a fé. Se prepare, o dia da nossa salvação está chegando, está chegando, está chegando, está chegando. Receba o poder deste evangelho, receba o poder deste evangelho, receba o poder deste evangelho. Eremanta camando na naseba na candarama. Eremanta canta prova o assama na cantanama. Eu te dou 1 minuto para tu encher esta casa de glória, agradecendo pelo poder desse evangelho. Ema Shabawi. Elemento como novidade a Xandarabaia. Enquanto estamos de mãos levantadas, o Deus Todo-Poderoso manifesta o poder do evangelho. Agora, 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 agora. Dele, por ele, para ele. 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 O único que é digno de receber a honra e a glória, a força